open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Joyce Gabriela. Hoje eu estou aqui com o Fabrício, meu convidado de hoje. Ele é policial, ele trabalha há 21 anos na polícia, doutorando e também defensor dos direitos humanos. Bem-vindo, Fabrício. Oi, Joyce Gabriela. Oi, você que está do outro lado da tela. Muito bom estar aqui com vocês nessa conexão Brasil-Índia, entre duas pessoas que trabalham com a defesa de direitos humanos. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Fabrício. Explica para a gente um pouco assim do seu trabalho. Você já falou para mim que você trabalha com a Comissão de Direitos Humanos. Explica para o pessoal o que você faz, como é o seu trabalho aí em Goiás, no nosso estado. Bem, eu trabalho na Polícia Rodoviária Federal. Na PRF existe um grupo que atua na formação de policiais em relação a direitos humanos, nas discussões sobre gênero, raça, questão LGBTQI+, crianças e adolescentes, e todos os grupos vulnerabilizados. E esse mesmo grupo, que a gente chama de Comissão de Direitos Humanos, tem a função de fazer operações de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes, ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo, ao trabalho infantil. Nas rodovias do nosso país, há uma presença muito grande de motéis, prostíbulos, casas noturnas, casas de show. Então, nós fazemos essas ações, tanto ações preventivas em palestras em escolas também, próximos a esses locais, igrejas, universidades, e também fazendo operações policiais mesmo, enfrentamento a essas temáticas. Certo. E muitas pessoas hoje ainda falam, né? Elas não acreditam no tráfico de pessoas. Algumas pessoas até vê como lenda urbana. Qual que é a situação hoje do Brasil? Bem, Joyce, é muito interessante nós estarmos gravando essa conversa, esse bate-papo hoje, porque no dia 30 de julho é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. É um dia que foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, em uma convenção internacional, em um pacto de vários países para enfrentar o tráfico de pessoas. Antes de te responder, deixa eu só tentar conceituar para vocês que estão nos assistindo o que seria isso, tráfico de pessoas. Porque ele está mais próximo do que a gente imagina. O tráfico de pessoas é sempre que alguém é retirado de determinada localidade e levado para uma segunda localidade por uma rede de pessoas que vem a explorar essa vítima, vem a explorar essa pessoa que é mobilizada. Então, o tráfico, ele está presente no recrutamento, na seleção, no incentivo, no fomento, para que a pessoa saia daquele bairro, daquela cidade ou daquele país, e no alojamento, no transporte, para essa pessoa num outro país ou numa outra localidade. Então, isso é muito comum. Então, essa rede, ela explora de várias formas. Às vezes, pagando a passagem dessa pessoa, lucrando nessa passagem, ajudando a tirar o passaporte, lucrando com esse fato, às vezes, acolhendo a pessoa em determinado local, cobrando pelo aluguel, ou nas próprias redes, se for um prostíbulo, cobrando sobre o trabalho sexual dessa mulher ou desse homem que vem a se prostituir. Então, existem várias formas de lucrar e de explorar essa pessoa. O tráfico de pessoas, ele existe em várias modalidades, a mais conhecida delas é a exploração sexual. A ONU, em alguns estudos da ONU, dão conta que mais de 30 bilhões de dólares giram com o tráfico de pessoas no mundo. Então, o tráfico de pessoas, ele é a terceira modalidade criminosa no mundo. Ele perde apenas para o tráfico de drogas e para o tráfico de armas. Então, o tráfico de pessoas existe, como eu havia dito, para a exploração sexual, que é muito comum no Brasil, para o trabalho escravo, para o trabalho infantil, para a retirada de órgãos, que é muito comum nos países asiáticos, mais que no Brasil, mas aqui também tem, para a adoção ilegal de crianças. Então, existe uma modalidade muito grande de possibilidades de tráfico de pessoas. A gente poderia conversar um pouco sobre cada uma delas, mas ele é muito presente na história do Brasil. Os indígenas foram traficados de uma tribo para outra. Aqui no Brasil,
na nossa história. A população negra para cá foi trazida no tráfico de pessoas. Então, o tráfico está no DNA do brasileiro. Meninas pobres são retiradas de comunidades pequenas, de fazendas, e trazidas para cidades grandes para trabalhar na casa de madames. E há uma exploração nesse fato. Adolescentes são levados a jogarem futebol muito cedo em alguns clubes que exploram esses adolescentes, tanto aqui no Brasil quanto fora. Então, sempre que há uma exploração financeira ou de outra forma, a gente considera isso tráfico de pessoas. Para que vocês saibam, existe uma convenção internacional da Organização das Nações Unidas que se chama Protocolo de Palermo. Ela vai fazer 20 anos agora ela é de 2003, é o principal instrumento normativo que fala sobre todas essas modalidades de tráfico que eu falei para vocês. Aqui no Brasil também nós temos algumas legislações, especialmente uma lei de combate ao tráfico de pessoas de 2016. Então, tentando estabelecer um pouquinho algumas questões relacionadas a esse tema. É muito comum no Brasil a exploração sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, o dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual. Devido ao fato de haver muito preconceito quanto ao corpo das mulheres, à objetificação do corpo das mulheres, devido a gente viver num capitalismo predatório. Então, uma série de questões raciais, questões psicológicas e psiquiátricas, como a pedofilia, criam um patamar e um lugar onde crianças acabam sendo exploradas. Nós estamos em um país onde muitas pessoas passam fome, onde mais de 20 milhões de pessoas estão desempregadas. A última PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar, do IBGE, dá conta que 110 milhões de brasileiros recebem até R$450 por mês. Então, o fato é que são muitas famílias empobrecidas, eu acho que na Índia não é diferente, muitas famílias empobrecidas, então essas meninas, mas também meninos, acabam sendo cooptadas por pessoas mais velhas para utilizarem os seus corpos. Por isso a gente fala exploração sexual. Para utilizarem os seus corpos, sendo exploradas mesmo, na prática sexual, da prostituição. Então, nós temos uma malha muito grande de casas, de restaurantes, de locais onde essas meninas são exploradas sexualmente. E uma parcela delas, uma parcela grande, inclusive, é retirada da sua localidade. Então, ela sai de uma cidade para outra, de um estado para outro, por uma série de motivos, de um país para outro. E aí a gente fala que há uma interlocução entre a exploração sexual e o tráfico de pessoas. A população LGBTQI+, mesmo, as mulheres transexuais, as travestis, devido à transfobia estrutural, elas acabam saindo das suas cidades com muita facilidade e sendo exploradas por redes de exploração aqui no Brasil. E essas redes vão cobrar por cada relação sexual que ela tem, pelo ponto de prostituição que ela está. Então, o aluguel daquela calçada, daquele local é pago, a segurança dela é paga, ela recebe uma série de sanções na casa que ela vive, na casa de prostituição que ela está, em determinadas questões que ela faz. Então, existe uma rede de exploração, e aí o papel da polícia é provar que existe essa rede. Provar que a cafetina está explorando, que o cafetão está explorando, não é uma tarefa fácil. Aqui em Goiás, você deve saber, né, Joyce, que no nosso estado ele ocupa um dos principais locais nos rankings internacionais de tráfico de mulheres para exploração sexual e de adolescentes também. Quais são as principais rotas do tráfico no Brasil? Bem, existem pesquisas já de 20 anos para cá, desde que essa rede... Existe um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e comitês estaduais. Eu faço parte do Comitê Estadual, já fiz parte do Comitê Nacional. Então, existem algumas pesquisas tentando estabelecer e mapear essas rotas. A minha própria polícia faz também um mapeamento desses pontos. E essas pesquisas elas vão utilizar, por exemplo, os inquéritos da Polícia Federal, que são abertos com as denúncias dessas mulheres, dessas travestis que são traficadas. Vão utilizar estudos da academia, vão utilizar depoimentos de mulheres que foram traficadas. Vou dar o exemplo de uma dessas pesquisas. Há 6 anos atrás, foi feita uma pesquisa no aeroporto de Guarulhos. Ali tem um núcleo de atendimento humanizado ao migrante.
E aí eles ouviram várias mulheres que eram deportadas, especialmente da Suíça, Itália, Espanha, Portugal, e de cada 100 mulheres que eram deportadas e que se configurou que elas estavam na prostituição, 25 eram goianas. Nós, goianos, não somos 25% da população brasileira, nós somos 2%, 3% da população. Então, a gente percebe que aqui em Goiás, esses índices são muito altos, inclusive os números de inquéritos que são abertos pela Polícia Federal. Então, Goiás, Ceará, Minas Gerais, são estados que ocupam esse terrível ranking de pessoas que são colocadas nessa situação de exploração para o tráfico de pessoas. E aí, essa situação, ela acontece, essas redes que levam essas mulheres, talvez você conheça também alguma coisa mais próxima da discussão da Índia, mas essas redes, elas às vezes são redes bem formais, empresariais, internacionais, robustas, como aquelas que apareceu na novela, teve uma novela da Rede Globo que falou muito sobre isso, mas existem redes informais também. Como que é? Foi a Salve Jorge Salve Jorge. Que foi o maior número de denúncias, foi nessa época dessa novela, que foi assim, acho que foi quando, né, as pessoas começaram a abrir mais a mente sobre esse tópico, sobre tráfico de pessoas, que até hoje muitas acreditam que não existe. Sim, e aí só complementando, aí existem também redes informais, que são primas que convidam outras primas, irmãs da igreja, que eu já recebi denúncias assim, colegas de escola. Eu sou de Anápolis, em Anápolis é muito forte. Na verdade, do norte goiano, Crixá, Séries, Itapaci, Uruaçu, Niquelândia, são muito fortes essas redes informais. Então, às vezes, uma vizinha lucra tirando o passaporte, ou conseguindo um aluguel em Lisboa, ou na Suíça. Então, essa rede vai lucrando de maneira informal com o corpo dessas mulheres. E eu convivi na minha família com várias pessoas próximas a mim que foram vítimas de tráfico de pessoas na minha adolescência. As formas de aliciamento, então, está bem mais próxima, como você falou. Pode ser uma vizinha, uma pessoa muito amiga da sua família pode fazer parte aí do aliciamento. Com certeza, Joyce. O que a gente percebe na polícia é que essas redes, elas, como eu havia dito, elas podem ser algo mais empresarial, organizado, internacional. Então, às vezes, existe um olheiro que vai conversar com uma moça que é bonita num shopping e vai oferecer algumas realizações de sonhos, viagens internacionais. Então, existe esse olheiro que conversa ou que, de alguma forma, consegue se imiscuir com agências de beleza, agências de Miss, de concursos de Miss, de modelo. Então, eu não estou dizendo que todas são assim, mas algumas fazem essa prática. Inclusive, semana passada, uma mulher responsável pelo concurso do Miss Goiás foi indiciada pela Polícia Federal aqui em Goiás. Então, é preciso que os pais e os responsáveis estejam atentos a isso. Existem essas redes mais organizadas, como aquela da novela, mas existem também esse tráfico formiguinha, que é uma amiga que chama a outra. E por que a gente fala que é tráfico? Porque algumas pessoas que estão nos assistindo vão falar assim, mas essa mulher ou esse homem, essa travesti quis ir para a prostituição. A gente fala que é tráfico porque essa pessoa, ela não conhece, mesmo que ela tenha dado a autorização dela, ela não conhece as condições a que ela vai ser submetida. Então, às vezes, ela até aceitou se prostituir ou trabalhar, às vezes não na prostituição, mas trabalhar como garçonete, etc. Mas ela não sabe que quando ela chegasse em alguns desses países, até no Oriente Médio, nos Estados Unidos, o passaporte dela iria ficar retido. Ela não sabe que ela, às vezes, ia ficar presa em determinada casa, ela não sabe que ela teria metas de relações sexuais por noite, ela não sabe que ela teria um rodízio em várias boates, em vários locais, ela não sabe da violência que ela iria sofrer, algumas chegam a ficar presas mesmo em determinadas localidades, ela não sabe que haveria uma restrição de contato com a própria família, porque o que esses traficantes de pessoas fazem é retirar a pessoa do seu local de convivência, de segurança, da família. Ela não sabe que ela ficaria adoecida mentalmente e fisicamente, ela não sabe que ela não teria acesso ao serviço de saúde, enfim. Essa autorização que essa mulher dá para nós da polícia, para o Estado brasileiro, essa autorização é inválida. Essa autorização ela não tem poder de dizer que a pessoa realmente quer aquilo.
Até como você citou o Tratado de Palermo, ele realmente fala nisso, né? Que o consentimento é irrelevante, como pelo que você citou aí, pela todas essas condições desumanas que a pessoa vai ficar, dependendo aí do que ela for fazer, não é? Porque como tem muitas situações que a pessoa pode acabar, então é irrelevante o consentimento dela. Existe cooperação do Estado entre os estados? Como que é feito essa cooperação? Se existe um banco de dados, igual você citou Guarulhos, como que é feito isso, essa cooperação entre os estados e até assim no exterior? Bem, apesar de o tráfico de pessoas estar na nossa história, como eu havia dito, o enfrentamento ao tráfico de pessoas e até mesmo ao trabalho escravo é muito recente. O Brasil foi condenado na esfera internacional em um caso chamado José Pereira, que era tráfico de pessoas, mas mais ligado ao trabalho escravo. Um rapaz, inclusive, aqui de Goiás, de São Miguel do Araguaia, ele foi traficado para o Pará para trabalhar em uma fazenda, e nessas fazendas geralmente tem capangas, e aí ele fugiu dessa fazenda, e os capangas foram atrás, e mataram o José Pereira junto com outro amigo dele, e enterraram numa cova rasa. Só que, na verdade, ele não morreu, ele levou um tiro na barriga e um no olho, e ele conseguiu sair de dentro dessa cova. E aí uma ONG que trabalha com o enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo denunciou internacionalmente o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso foi no início dos anos 2000. E aí o Brasil foi condenado internacionalmente a criar uma rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, na mesma época do Protocolo de Palermo. E na Maria da Penha não foi diferente. O Brasil só fez alguma coisa porque foi condenado internacionalmente a enfrentar o machismo, a violência doméstica contra as mulheres. Então, a partir daí, de 2002, 2003 para cá, foi criado um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que fica dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E esse comitê tem comitês estaduais, aqui em Goiás tem um também. E esse comitê, ele é intersetorial. Ele é presente à sociedade civil, por meio das ONGs, Repórter Brasil é uma referência, a Pastoral do Migrante da Igreja Católica. Existem várias ONGs, por meio das universidades que pesquisam esse tema, e o poder público, Justiça, Ministério Público, Polícia. Então, esses comitês vão discutir as políticas públicas, seminários, congressos, ações preventivas, e vão incentivar e fomentar para que as polícias e os ministérios públicos façam operações contra essas redes que traficam essas mulheres que a gente está falando. Então, existe, dentro do Brasil, a polícia também tem as suas articulações entre as polícias dos vários estados, especialmente com a coordenação da Polícia Federal, que tem uma articulação internacional com a Interpol para poder prender essas pessoas. Mas o fato é que essas ações, elas estão muito aquém do que a gente gostaria que fosse. Porque ainda falta, por mais que tenha 20 anos, mas isso é muito pouco, mas ainda falta muito conhecimento. Tanto a violência sexual, quanto o tráfico de mulheres, ou o trabalho escravo, acontece muito na informalidade, nas penumbras. As vítimas não se enxergam enquanto vítimas, e isso dificulta muito, porque muitas vezes aquele é o ganha-pão dela para ajudar a mãe, ajudar os filhos. Então, há pouca denúncia. Então, a gente precisa que você que está nos assistindo auxilie nos canais de denúncia. O Disque 100 é um canal de denúncia. Se quiser entrar em contato comigo nas redes sociais, eu posso passar vários e-mails também das várias instituições, dos vários comitês que lidam com essa questão. Então, as denúncias ainda são muito poucas, as polícias precisam se qualificar, ainda há muito bate-cabeça em relação à saúde, que quantifica tudo isso de uma forma, o serviço social, que quantifica de outra forma, a polícia, que quantifica de outra forma, que às vezes a mulher sofreu uma violência sexual, mas não consta ali o tráfico de mulheres. Às vezes consta só o trabalho escravo, mas não consta o tráfico de pessoas. Então, ainda é muito conflituoso. Mas a gente está conseguindo avançar, mas ainda falta muito, tem muitos desafios pela frente. Certo, então não tem, como você explicou, então não tem esse banco de dados assim central. Seria uma coisa nacional, no sentido de facilitar, isso não existe. Bem, existem, por exemplo, o Disque 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos,
ele vai ter ali a quantidade de denúncias que são feitas no Brasil, ele vai centralizar isso, mas, em geral, está descentralizado nos estados. Alguns estados têm políticas mais avançadas em relação ao enfrentamento ao tráfico de pessoas, outros políticas menos avançadas, mas, de fato, o Brasil ainda peca muito na questão da centralização desses dados para a gente compreender todo esse fenômeno. Quando você vai fazer essas operações, você falou que nas rodovias, nos motéis, nas casas de prostituição, já é uma investigação prévia ou são as denúncias? Como que você chega ali, naquele momento ali? Bem, Joyce, tem as duas coisas. Tem tanto denúncias que levam a investigações prévias ou só investigações prévias que a gente faz. Por quê? Geralmente as nossas operações, a nossa função, são duas funções. Uma é resgatar a vítima, a gente até leva psicólogos, assistentes sociais, para que elas possam ser reinseridas no mercado de trabalho, ter tratamento, enfim, essa é uma função. Mas a principal função da polícia é tentar responsabilizar as cafetinas, os cafetões, as pessoas que exploram essas mulheres, esses trabalhadores escravos. Quando se fala de trabalho escravo, tem muito a ver até com políticos, com grandes empresários. Então, isso exige uma investigação prévia. A gente precisa demonstrar que aquela adolescente ou aquela mulher adulta que está nesses locais está sendo explorada por uma pessoa, que essa pessoa está tendo lucro. Então, necessariamente tem que haver uma investigação prévia com filmagens desses locais, com fotografias, com gravações, mostrando que alguém, por exemplo, um carro deixa essa menina lá naquela calçada e busca no final da tarde, que recolhe o dinheiro dessa moça, mostrando que nesses motéis ou nessas casas noturnas tem locais onde tem relação sexual. Enfim, a gente tem que provar que existe alguém que está explorando, e essa prova nem sempre é fácil. Então, na própria operação, a gente conversa com as testemunhas, para que as pessoas colaborem, a gente tenta, enfim, a gente tenta verificar ali se tem, de fato, recursos envolvidos, se tem pagamento envolvido. Então, são operações complicadas, mas elas exigem uma investigação profunda, uma investigação prévia, inclusive das ligações internacionais, as redes que essas pessoas têm fora do Brasil, os contatos via telefone, via WhatsApp, porque hoje em dia migrou-se muito também dessa casa física, às margens da rodovia, ou não, para contatos via Instagram, via Facebook, onde tudo é resolvido online e o programa é feito em determinado local. Então, exige uma autorização judicial para quebra de sigilo telefônico, uma investigação prévia bastante intensa e profunda para conseguir realmente responsabilizar essas pessoas. Essas vítimas, quando você resgata, qual é a situação? Por que elas chegaram ali? Realmente é uma situação de vulnerabilidade ou nem sempre? Em geral, são pessoas vítimas da profunda crueldade e desigualdade do nosso país. Nós vivemos num país profundamente desigual, onde as pessoas precisam ter acesso ao básico, aluguel, moradia, comida, roupa, internet, enfim. E para ter acesso a esse básico, elas acabam se submetendo a essa rede porque acabam sendo exploradas, muitos sonhos são vendidos. Então, às vezes a pessoa fala, você vai para tal local e ali você vai ter uma vida melhor, você vai ter um salário melhor, você vai conseguir ajudar seus pais, ajudar seus filhos. E essas pessoas acabam acreditando, em geral são mulheres de várias idades, até mulheres idosas, às vezes, nós encontramos, mas especialmente mulheres de meia idade, às vezes mulheres com filhos, e mulheres negras, sobretudo. Então, a gente percebe uma presença da carência financeira, econômica, do racismo estrutural também, e do desconhecimento sobre os direitos que essa pessoa tem. Ela não conhece a possibilidade de denunciar, ela tem muito medo de ameaça, então, do desconhecimento dos seus direitos, das instituições públicas que existem no país para acolher essas pessoas. Então, geralmente é esse perfil. Depois que vocês resgatam a vítima, já teve casos assim graves de pessoa ter que assumir uma outra identidade, ela ter que ter medidas de segurança? Como que funciona essa questão, depois que a vítima é resgatada? Sim, existe no Brasil
um programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, a pessoas ameaçadas em geral. Existe a possibilidade na lei brasileira de a pessoa mudar a sua identidade. Existem algumas casas de acolhida secretas, sigilosas, onde essas pessoas vão morar, mas não é algo fácil. Inclusive, na polícia, eu já fiz escolta, eu já levei essas pessoas para algumas casas assim, mas não é algo fácil você mudar a sua vida, abandonar a sua família, mudar o seu nome. É algo de muito sofrimento. Mas o fato é que existe muita ameaça dessas redes que a gente falou para vocês, dessas redes informais, inclusive, às vezes, com a presença de agentes do Estado, de policiais, inclusive. Então, por isso é importante ter a presença de polícias federais também, que às vezes são um pouco mais independentes. Então, não é uma tarefa fácil para essa pessoa assumir esse outro lugar. Mas sim, muitas pessoas são ameaçadas quando denunciam, têm receio de essas redes, desses traficantes, fazerem mal para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos. Porque, em geral, são essas as ameaças que essas pessoas sofrem quando vão para outros países e para outros locais. Geralmente, esse traficante, essa pessoa fala: eu conheço onde seu pai mora, eu sei onde a sua mãe mora, eu sei onde o seu filho mora, eu sei onde é a sua casa, eu posso fazer mal para eles, eu posso fazer mal para você. Então, essas pessoas têm muito receio de denunciarem. Mas existe, sim, essa possibilidade aqui no Brasil de mudança de nome, de fazer uma nova identidade e de ir para algum local para estar mais seguro. Como você citou, hoje em dia, depois com a globalização, hoje o acesso muito fácil com a internet, no meu canal eu alerto muito sobre isso, principalmente essa questão dos relacionamentos online, que no fim, às vezes, não tem relacionamento nenhum, é um aliciador ali do outro lado, tentando trazer essa mulher. Então, são inúmeros casos nesse sentido. Vocês também recebem muitos desses casos assim de forma amorosa e depois no fim descobre que não era? Sim, nós recebemos muitas denúncias, inclusive, de fraudes e de golpes financeiros. É muito comum a polícia receber essa denúncia praticamente todos os dias, de mulheres que foram enganadas por homens que estão em outros países, que começam um relacionamento afetivo à distância, que tem uma presença, às vezes, até marcante na vida dessas mulheres, especialmente mulheres de meia idade, mulheres mais velhas, e depois começam a pedir dinheiro para essas mulheres, começam a pedir para elas receberem encomendas aqui no Brasil. Nós já fizemos investigações nesse sentido, e às vezes essas encomendas, às vezes elas existem, ligadas a algum tráfico de alguma coisa, de armas ou de drogas, às vezes elas não existem, na verdade eles estão pedindo para essas mulheres pagarem taxas e coisas da Receita Federal, nos Correios, fazerem transferências. A gente recebe muita denúncia nesse sentido. Então é preciso que você que está nos assistindo tome bastante cuidado. Eu atuo também muito com criança e adolescente, então também existe muita pedofilia nas redes sociais, existem muitos homens que querem se aproveitar de crianças, pedindo para as crianças mandarem fotos dessas crianças nuas, ou pedindo para fazerem vídeos de cunho sexual, ou até mesmo marcando encontros para, enfim, para explorarem dessas crianças, violentarem essas crianças. Então é preciso que você que está nos assistindo, que é pai, que é mãe, também tome muito cuidado com as suas crianças e adolescentes. E você, se for adolescente, tome muito cuidado com as redes sociais. Os adolescentes estão entre os que mais ficam nas redes sociais. Bastante cuidado com os vídeos que você vai fazer, com as suas imagens, com o seu corpo. Isso. Qual seria, assim, os alertas quando uma conversa está ficando estranha? O que você pode orientar para essas mulheres, ou mesmo, como você falou, adolescentes que ficam assim, muito na internet? O que você orienta como medida de segurança? Bem, crianças e adolescentes, se estiverem nos assistindo, é importante que você tenha um adulto de confiança. Então, é importante, se você desconfiar, às vezes você não tem uma boa relação com seu pai, com a sua mãe, mas você tem que ter um adulto de confiança, seja seu padrinho, sua madrinha, uma amiga mais velha, e é preciso você confidencializar isso para o seu adulto de confiança. Tenho certeza que você conhece alguém que você confia, que é mais velho. Em a situação ficando um pouco mais grave, caso essa pessoa peça algum nudes, alguma foto pelado, alguma coisa assim, entre em contato com o Disque 100. Em todas as cidades brasileiras existem conselhos tutelares. Entre em contato com alguém do conselho tutelar. Entre em contato com a delegacia da infância. Em boa parte
das cidades brasileiras existe delegacia da infância. Então, fique com o pé atrás, porque, de fato, existem muitas violências sexuais que chegam a casos mais graves de estupro e até de morte. Bem, se você for mulher, bastante cuidado com a questão financeira. Um homem que você não conhece, que mora em outro país, vai te pedir dinheiro especial, porque muitos se aproximam especialmente com essa finalidade, em busca de recursos financeiros. Então, não passe o número do seu cartão de crédito, código de segurança do cartão de crédito, não passe nada relacionado ao seu Pix, que o Pix facilitou muito a vida hoje em dia também dessas pessoas. Não passe senha das suas redes sociais, Facebook, Instagram, não passe códigos para que ele tenha acesso ao seu WhatsApp. Enfim, fique atenta às pessoas, não todas, mas existem muitas pessoas maldosas no mundo que vivem de dar golpes, inclusive de dentro de presídios. Na polícia, a gente convive com isso o tempo todo. Existem redes especializadas, porque essas pessoas têm muito tempo disponível. Então, elas se especializam a ligar para as mulheres, inclusive, oferecendo sonhos, se estabelecendo afetivamente com essas mulheres. Então, tenha um pé atrás, fique com o pé atrás, converse com outras pessoas, com a Joyce, com outras pessoas que lidam com esse assunto. Desconfie, especialmente naquilo que for ligado ao seu patrimônio, à sua conta bancária, aos bens que você possui, porque essas pessoas estão atrás disso. Como você falou aí, até no Miss Goiás, são pessoas, assim, de alto escalão. Já teve até casos aí de prender prefeitos, né, em Minas. Então, assim, o que você, como policial, doutorando, como que você acha que pode ser detido o tráfico? Porque é uma situação que, quando você acha que pode confiar em alguém, você não pode confiar nem na polícia, muitas vezes. Bem, é preciso que a sociedade como um todo cobre do poder público nas suas diversas esferas mais atuação no enfrentamento ao tráfico de pessoas. O que eu vejo é que muitas vezes a polícia está ligada ao tráfico de armas, por exemplo, combate o tráfico de drogas, com muita potência e com muita força. Mas quando a gente fala do tráfico do próprio corpo humano, da própria pessoa, não tem uma aceitação e um conhecimento e um desejo tão grande das instituições policiais em atuarem nessa área, porque não conhecem do assunto, porque às vezes desconfiam, porque tem muita dificuldade. Então, é preciso que a sociedade cobre, as ONGs, as igrejas, as universidades, os militantes, cobrem do poder público para que haja uma sensibilidade para com essa temática. Aqui em Goiás mesmo, nós tínhamos um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas dentro do poder público do estado de Goiás, hoje em dia não existe mais. Então, é preciso que haja órgãos próprios de enfrentamento ao tráfico de pessoas nas suas diversas modalidades. Esses órgãos já existiram quando havia uma cobrança maior, internacional, de ONGs, da justiça internacional. Hoje em dia, isso a gente percebe que está diminuindo. Então, a gente está falando de ampliação de órgãos, de setores, para temas que são super importantes. Então, é preciso que cada um de nós cobremos dos nossos vereadores, deputados. Olha, é preciso que exista no campo do serviço social, da saúde, da educação, ações dentro das escolas sobre o tráfico de pessoas. Eu atuo nessa área há muito tempo, e esse ano eu estou vendo, esse ano e ano passado, que reduziu muito essa temática nas escolas, porque muito se falava. Essa é a Semana Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, muito se falava nas escolas, com trabalhos escolares, com palestras sobre esse assunto, e isso reduziu muito. Mas é preciso que esteja na mentalidade, no conhecimento de todo mundo, que o tráfico é muito próximo. Meninas que são modelos, que vão ser modelos internacionais, meninos do futebol. Eu já fui em operações de meninos que são cooptados para irem para um clube de futebol em determinado estado, e aí eles vêm de vários estados, e são retirados dos seus estados e levados para outro. E ali, o dono daquele clube recebe de cada família R$500, R$800. Se ele tem 40 meninos, ele vai receber mais de R$20 mil. E aí esses meninos dormem no chão, num colchão velho, comendo comida doada por alguma ONG. O recurso não volta para eles. E a promessa é que eles vão ingressar num time de futebol famoso, em algum desses. Mas acaba que ele fica ali 1 ano, 2 anos e não ingressa no time de futebol. Aí ele é vendido para um outro clube de outro estado. Isso também é tráfico de pessoas, porque sempre que há essa modalidade, essa mobilidade
de um local para o outro, e há uma exploração sobre essa pessoa, é tráfico de pessoas. Então, está mais presente na nossa vida do que a gente pensa. Aqui em Goiás, nós tivemos um caso, eu acho que você morava aqui ainda, da Lucélia, aquela menina que foi encontrada amarrada num apartamento, com correntes. Ela tinha sido trazida, lembra? Ela tinha sido trazida do interior, veio para Goiânia, morando num bairro nobre, setor oeste, ou Bueno, se não me engano. E aí ali ela era explorada dentro daquela casa, e ela tinha vindo do interior, com a promessa de que ela iria realizar um sonho, ia fazer faculdade, ia estudar, mas se ela está sendo explorada por alguém que trouxe ela de outra cidade, isso também é tráfico de pessoas. E isso acontece muito no nosso estado. Meninas que vêm de outras cidades para serem exploradas em casas de madames, de pessoas ricas. Então, o tráfico de pessoas ele é mais comum do que a gente imagina. O difícil é provar tudo isso. Eu recebo também muitas mensagens de mulheres que receberam propostas na internet. Então, tá muito isso no Instagram hoje em dia, no Facebook. Qualquer pessoa está chegando e está oferecendo uma proposta de trabalho no exterior que não existe, justamente para trazer para cá. Então, hoje em dia, mesmo que a pessoa não tem nem os requisitos para fazer, né, não tem medidas, não tem como ser uma modelo, porque modelo é uma profissão, mas muitas pessoas acham que é tudo muito fácil, querem as coisas fáceis, querem dinheiro fácil. Então, fica aí o alerta também para quem está recebendo muitas propostas pela internet, porque isso também não existe. 21 anos é muita coisa, então não sei, eu acho que uns três casos assim que te marcaram muito durante esses anos todos, não sei o que foi nessa questão de tráfico de pessoas, uns 3 casos assim que você pode falar que foram bem difíceis, marcantes ou chocantes, né? Porque é tudo muito extremo. Tem muitos casos. Eu vou falar um de cada temática. Em relação ao trabalho escravo, quase sempre há tráfico de pessoas no trabalho escravo. Então, se eu vou numa operação em Goiás ou no Mato Grosso, eu encontro trabalhadores do interior do Maranhão, do interior do Piauí, de cidades bem pobres. Então, teve uma operação que eu fui no norte do Mato Grosso, onde eu encontrei um adolescente sem equipamentos de proteção individual, sem bota, sem nada, e trabalhando em carvoaria. E para ter acesso a essa bota, a um óculos, a um chapéu, ele tem que pagar. E aí tudo que ele paga é superfaturado. Então, eu encontrei uma vez um adolescente que tinha 16 anos, ele estava bastante doente, mas ele estava naquela carvoaria porque ele já estava assumindo. Um irmão dele tinha ficado muito doente, em estado gravíssimo. Para ir embora, para voltar para o Maranhão, esse rapaz, para o irmão dele voltar para o Maranhão, esse rapaz teve que assumir as dívidas do outro irmão. Então, essa foi uma história que me chocou muito, que me deixou muito entristecido, porque eram 2 rapazes doentes, um teve que assumir a dívida do outro, adolescente, sem equipamento de proteção individual. Então, é uma história de trabalho escravo que me marcou muito. Tem uma outra história que me marcou muito, que nem tem tanto a ver com isso que a gente falou aqui, mas que me marcou muito. Eu fui em uma operação em Roraima, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, à violência sexual, mas algo que me marcou foi um menino indígena venezuelano. Lá em Roraima a gente tem a presença muito grande de venezuelanos, como em todo o Brasil, mas especialmente lá. E um menino indígena venezuelano, um menino de 5, 6 anos, por aí, 6, 7 anos, e a gente estava na operação, e depois, durante a minha folga, eu fui visitar os locais onde eles ficam abrigados. Aí eu fui em uma rodoviária que estava cheia de venezuelanos, eu estava de folga. Aí um desses meninos de 5, 6 anos se ofereceu para ter uma relação sexual. Então eu fiquei muito chocado. Eu nunca vou esquecer aquele olhar daquele menino, porque me parece que ele já tinha sido abusado, ele já estava nessa situação, porque ele se ofereceu para essa situação. Eu fiquei chocado com isso me marcou muito. Isso foi em Roraima. Em relação à violência sexual, à exploração sexual, são muitos casos de meninas de 14, ainda existe no Brasil, de 15 anos. Um caso que me deixou me chocado foi no Mato Grosso também. A gente teve uma denúncia, mas essa denúncia acabou não se confirmando, mas uma denúncia de que no interior de uma cidade tinha leilão de virgens.
Então, a denúncia em si já era muito grave. A gente foi na boate, não era bem isso, mas, de fato, a gente encontrou meninas ali de 13, 14 anos, elas usam documentos falsificados para falar que tem 18, 19 anos. Então, a gente encontrou essa situação. Não se comprovou o leilão de virgens, mas a denúncia era também em si muito grave. Então, enfim, uma situação muito lamentável, muito triste, são muitas histórias tristes. Mas é isso, especialmente esse olhar dessa criança em Roraima, nessa rodoviária, quando eu estava de folga, isso vai me marcar muito, assim, é um olhar que eu carrego comigo, porque trata da questão também do migrante, que às vezes nem sempre foi vítima de tráfico de pessoas. Aí eu quero dizer para você também, toma cuidado. Existe uma diferença conceitual entre o tráfico de pessoas e o que nós chamamos de contrabando de imigrantes. O que é o contrabando de imigrantes? É o que acontece em geral com o brasileiro que vai para os Estados Unidos via México. O coiote, você vai pagar 30 mil, 40 mil reais para ele nunca mais vai te encontrar nos Estados Unidos, você não vai ter contato com esse coiote mais. Mas você paga para ele. Então, como você não tem contato posterior, então não há essa exploração por parte do coiote depois que você ingressa nos Estados Unidos, a gente chama isso de contrabando de imigrantes. Entretanto, e não tráfico de pessoas. Entretanto, durante essa caminhada, há muita violação também. As mulheres que vão para os Estados Unidos, ou até mesmo as haitianas que vêm para o Brasil, as venezuelanas que vêm para o Brasil, e também as brasileiras que vão para os Estados Unidos. Nesse caminho, há muita violência sexual, há muito estupro, há muito dinheiro roubado, há muita humilhação. Então, apesar de ser contrabando de imigrantes e não tráfico de pessoas, mas há muita violência também, então é preciso que se tenha muito cuidado com isso. Fabrício, eu quero agradecer muito você aqui hoje, agradecer pelo seu serviço aí no nosso país. E eu vou deixar aqui todos os seus contatos para o pessoal entrar em contato com você, te seguir, te acompanhar aí nos seus novos projetos. Te desejo muita prosperidade, que você continue esse trabalho tão importante para todos nós. E agradeço você compartilhar aqui com a gente um pouco. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com você, falando com os brasileiros que são apaixonados pela Índia. Eu tenho muita vontade de conhecer a Índia. Quando for à Índia, vou entrar em contato com você. Quando vier ao Brasil, também entre em contato comigo. E eu espero que você, que nos assistiu aqui, fale com seus familiares, com seus amigos sobre esse assunto. Nós estamos no período do ano que mais deveria se discutir tráfico de pessoas. Vários prédios são pintados de azul. Às vezes o Cristo Redentor, os prédios de Brasília, é colocado uma iluminação azul, não só no Brasil, no mundo todo. E essa iluminação azul agora, no final do mês de julho, é justamente para dar conta dessa temática. Enfrentamento ao tráfico de pessoas no mundo todo, é uma modalidade, como a gente disse, que acontece em vários países, de várias formas. A gente não falou aqui de crianças que são traficadas para adoção de maneira ilegal, tem muito no Brasil. Tráfico de órgãos tem aqui, mas na Ásia tem mais. Bangladesh, Indonésia, venda de rins e outros órgãos. Então, fica atento, denuncia, procura a polícia. O telefone da Polícia Federal é 194, o telefone da Polícia Rodoviária Federal é 191, o telefone geral de direitos humanos no Brasil é o Disque 100 100. E é isso, muito obrigado pela oportunidade. Nas redes sociais, caso queira conversar comigo, Fabrício Rosa. Obrigado, Joyce. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos. E é isso. Fiquem todos com Deus, um super beijo e namastê. Namastê.